E aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado e o meu Instagram é o @umcomorei, tá? Se você está acompanhando esse vídeo aqui no YouTube, o nosso usuário aqui no YouTube é @umcomorei também, tá? Eu peço que você deixe o seu like, tá? E se inscreva no canal porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você está acompanhando esse vídeo através do nosso site, o gppm.com.br, eu indico a você que você se inscreva. Em algum momento vai ter aí um formulário para você colocar o seu nome e seu e-mail. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro dos nossos conteúdos, porque todo conteúdo a gente vai estar atualizando você com exclusividade por e-mail, beleza? Sem mais delongas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro amor de Deus. Por que esse tema é importante, tá? Esse é um dos temas mais importantes que existem, talvez. E por que esse tema ele é importante? Quando você não compreende o verdadeiro amor de Deus, você não vai conseguir olhar para as pessoas com esse olhar de amor, com esse olhar de compaixão, tá? Um dos principais mandamentos, segundo o próprio Jesus, é você amar o próximo, né? Como você ama a si mesmo. E também outro mandamento que Jesus fala que é importante é você amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar. E o que acontece quando você não compreende esse amor? Você não consegue cumprir nenhum desses dois mandamentos, tá? Você pode até acreditar que você ama lá no seu íntimo, né? Que você ama a Deus, ama as outras pessoas, só que se você não sabe verdadeiramente o que é esse amor, você não vai conseguir, de fato, cumprir esses dois mandamentos, que são os mandamentos mais importantes que existem, tá? Segundo o próprio Jesus. Além disso, você que talvez esteja travado com bloqueios, você que não conseguiu liberar o perdão, perdoar seus pais, perdoar as pessoas que de repente magoaram, feriram você, tá? Pessoas que passaram você para trás na vida, etc, tá? Você que não consegue liberar o perdão, muito provavelmente que você não compreendeu o que é o verdadeiro amor de Deus, tá? Porque é difícil você perdoar alguém sem você ter esse olhar de amor, tá? E nesse vídeo nós vamos trabalhar, então, o significado desse verdadeiro amor. E eu vou te mostrar na Bíblia passagens que falam sobre esse amor, que comprovam que esse é de fato o verdadeiro significado. E além disso, além de você compreender esse verdadeiro amor, você também vai reforçar, né? Eu vou ajudar a reforçar em você a ideia de que nós devemos agir semelhante ao Criador, porque se nós fomos criados imagem e semelhança dele, na parte ali do semelhante significa agir semelhante, é sobre o comportamento, tá? E esse agir semelhante nos fala que devemos olhar para o próximo da mesma forma que Deus olha, tá? Porque se a gente olhar de forma diferente, nós não estamos agindo semelhante a ele, tá? Então a nossa identidade, que está lá em Gênesis 1:26, né, que fala que a gente foi feito, né, criado à imagem e semelhança de Deus, então faz parte dessa nossa identidade o agir semelhante, tá? E se você não age semelhante a ele, então você está com um problema muito sério de identidade. E um desses problemas é a falta de entendimento sobre o que é o verdadeiro amor de Deus. Eu espero que esse vídeo ajude você a compreender isso. Então, para começar, nós vamos começar lá em Romanos 5, do verso 8 ao 11, tá? Eu sugiro que você anote o que eu estou falando e anote esses versos para que você possa acompanhar depois. Se você quiser pausar o vídeo e abrir aí a sua Bíblia ou na internet, é interessante também, tá? Romanos 5, capítulo 5. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui. Então, Romanos 5, do verso 8 ao 11, tá? Vamos ver o que está escrito. Então,
Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então, aqui que está dizendo aqui, nós fomos justificados, né, pelo sangue de Jesus Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, então nós éramos inimigos, nós estávamos em pecado, afastados de Deus. Tá? O pecado ele é um afastamento do Criador. Fomos reconciliados pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se em pecado a gente, né, já recebeu aí essa reconciliação através da morte de Jesus Cristo, agora que já estamos reconciliados, né, nós então seremos salvos, porque Cristo vive. Então, a ressurreição de Cristo representa que nós estamos salvos, tá? E não somente isto, verso 11, e não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós nos alegramos, né, em Deus, nós desfrutamos com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Então, graças a Cristo, nós nos alegramos em Deus, nós podemos ser unidade com Deus, nós podemos desfrutar junto com Deus novamente, tá? Por que novamente? Porque lá no Éden, o Adão e a Eva, eles tinham isso, esse desfrute, essa unidade. Só que eles jogaram isso fora, eles escolheram parar de desfrutar, né? E começaram a buscar o conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles fizeram isso, eles se afastaram de Deus, beleza? Tá? Esse foi até, inclusive, esse é o primeiro pecado, né? O pecado original é o afastamento de Deus. Segunda passagem, tá? Então, Romanos 5, do verso 8 ao 11. Essa é a primeira passagem. Segunda passagem que nós precisamos entender está lá em João 4, do versos 19 e 20, tá? Então nós vamos ver aqui João 4. Vamos abrir ali agora. 1 João, tá? 1 João. O que está escrito então? Vamos lá. Nós o amamos. Verso 19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Então assim, esse vídeo é para que você compreenda o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro significado do amor de Deus. Então eu vou ler essas passagens aqui porque elas vão nos conectar a esse verdadeiro significado. E depois eu vou explicar para você, tá? Que significado é esse. Elas vão nos conectar a esse verdadeiro significado do amor de Deus. Então aqui em 1 João, no capítulo 4, verso 19, está escrito que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, ele primeiro nos amou. Na minha versão aqui está escrito assim. E no verso 20, olha só o que está escrito. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que está acontecendo aqui, tá? De novo, eu comecei esse vídeo falando sobre ser semelhante a Deus, tá? Primeira, lá em Gênesis 1, 26. Lá está a nossa identidade, tá? Lá está o significado da nossa verdadeira identidade. Somos criados imagem e semelhança de Deus. Semelhança nos fala sobre o comportamento, como devemos agir, tá? Então nós devemos agir semelhante a Deus. Se Deus é amor, nós devemos agir com amor, com esse olhar de compaixão.
E para poder agir dessa forma, nós precisamos estar próximos de Deus, ter um verdadeiro relacionamento em unidade com Ele e compreender o que é esse amor. Sem essa compreensão, sem entender o que é esse amor, a gente jamais vai conseguir agir semelhante a Ele. Como que nós vamos ser semelhante a algo que a gente não compreende? Como que a gente vai agir de uma maneira que a gente nem sequer entende que maneira é essa, tá? Se a gente não compreender o que é para fazer, como que é para fazer, não tem como a gente fazer. Simples assim, tá? Então, aqui, essa passagem de João 4, do verso 19, o verso 19 e 20, tá? Só esses dois versos, aqui já dá uma champuletada em quem não está entendendo o que é o amor, quem não está entendendo qual é a sua verdadeira identidade, como é que funciona o agir semelhantemente, tá? Então, olha só isso aqui. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Primeiro Deus amou, depois vem nós, tá? Então, você não ama a Deus com esforço. Não é com o seu esforço que você vai amar a Deus. Não é porque, eu escolhi amar a Deus e eu reforço isso, eu me esforço para amar a Deus todos os dias, eu escolho isso todos os dias. Não é assim. É porque você compreende que ele amou primeiro. E para você compreender que ele amou primeiro, você tem que entender o que é esse amor. O que é esse amar primeiro, tá? E nós vamos compreender isso hoje, por isso que existem mais duas passagens que eu vou ler para vocês na sequência. Só que essa aqui de João é muito importante. Nós o amamos porque ele amou primeiro. Se o homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, ele é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Além do fato de amar o irmão, e aí irmão não é só o irmão filho da mesma mãe e do mesmo pai. Aqui o irmão são todas as pessoas. Esse lance do amar o irmão é porque você não compreendeu o significado da semelhança. Você não compreendeu metade da sua identidade. Uma metade da identidade fala que você é imagem. A outra metade fala que você é semelhança. Então, o semelhante é a forma que você vai agir. Se você não compreendeu isso, você não consegue amar as pessoas verdadeiramente, tá? E esse amar, eu ia falar disso depois, mas já vou falar agora. Esse amar não é gostar. Gostar e amar são coisas diferentes. Esse amar não é gostar, tá? O que acontece? Tem gente que acha que porque ela não gosta de outra pessoa, então ela não ama essa pessoa. E aí ela fica confusa, porque ela é uma religiosa que vai lá dentro do templo, e no templo o pastor ou o padre dela fica dizendo, devemos amar todas as pessoas. Só que essa pessoa não consegue compreender o que é amar, porque ela odeia outra pessoa que está que fez alguma coisa ruim na vida dela, enfim, tá? Você não tem que odiar ninguém, isso está errado também. Mas você não é obrigado a gostar. Se você não gosta de alguma pessoa, tudo bem, tá tudo certo. Entretanto, você precisa amá-la, porque amar não tem nada a ver com gostar, tá? O amar é o olhar com compaixão para outra pessoa. E como que nós vamos ter esse olhar? Da onde que a gente extrai esse olhar? Qual é a compreensão? O que está faltando para a gente chegar nesse nível, né? De amar outras pessoas, olhar com compaixão para outras pessoas. É o que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Então, para a gente descobrir isso, vamos agora para a próxima leitura. A próxima leitura é de Marcos 12, do verso 30 ao 31, beleza? Então, vou aqui abrir o meu livro de Marcos. Vou abrir aqui Marcos 12, do verso 30 ao 31. O que está escrito então em Marcos 12, do 30 ao 31? Vamos lá. Aqui quem está falando é Jesus, tá? É uma fala de Jesus aqui. A minha Bíblia ela tá sinalizada em vermelho as falas de Jesus. Então, diz assim: e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Aqui é aqueles mandamentos principais que eu falei, né? Que segundo o próprio Jesus, isso aqui é uma fala de Jesus, então segundo o próprio Jesus, esses mandamentos são os principais mandamentos. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força.
Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, assim, não há outro mandamento maior do que esse. Tem o primeiro e tem o segundo. Esses são os principais, são os maiores. Então, amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a tua força. E depois, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Olha só, essa fala de Jesus aqui é muito importante porque aqui também nos dá mais um pedaço aí da nossa compreensão sobre o verdadeiro significado do amor, tá? Por isso que eu separei essas 4 leituras, essas 4 passagens aqui, porque conectando todas elas a gente chega nesse verdadeiro significado. E aqui tem uma peça muito importante nessa fala de Jesus, tá? Em Marcos 12, do verso 30 ao 31. O que é o seguinte aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus está nos dizendo o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem que compreender esse amor e amar a Deus. Em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. E aí entra uma questão muito importante que as pessoas não se dão conta. Não tem como. Eu já falei antes que não tinha como você amar nem a Deus nem a ninguém se você não compreender o que é esse amor. E aqui já está dizendo que não tem como você amar o próximo, você olhar com compaixão para o próximo, tá? Você compreender o verdadeiro significado desse amor, se você não amar a você primeiro, se você não se amar primeiro, tá? Por quê? Porque está escrito: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tu não ama a ti mesmo, de que jeito você vai amar o próximo? Não tem como, tá? Então, a gente vê por aí pessoas bloqueadas, pessoas alienadas, religiosas, que querem manipular a vida dos outros, querem controlar a vida dos outros, porque a vida delas está manipulada, está controlada, está bloqueada. Então, é sempre um reflexo. Você joga para o outro aquilo que está acontecendo contigo, entende? A pessoa que fica cuidando da vida do próximo, do outro, é porque ela não cuida da própria vida. Entende? A pessoa que quer controlar o outro é porque ela não tem controle nem da própria vida. Então ela quer controlar os outros, mas ela não controla nem a própria vida. E aqui está dizendo exatamente isso. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. De que jeito você vai amar outras pessoas? De que forma você quer amar outras pessoas se você não ama nem a si mesmo? Tá? Não tem como. Então Jesus aqui já entregou grande parte do ouro, né? O ouro que a gente está buscando hoje, que é essa compreensão do verdadeiro significado do amor de Deus. Então vamos lá. Vamos para a próxima, então. Nossa última leitura é Efésios 1, do verso 4 até o verso 6. Beleza? Então vamos lá. Efésios 1, do 4 ao 6. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia. Gálatas, Efésios, do verso 1, Efésios 1, do 4 até o 6. Vamos lá. O que diz em Efésios 1, verso 4? Conforme ele nos escolheu nele, conforme ele, Deus, nos escolheu nele, eu vou ler desde o 3 aqui, ó. Eu estava lendo agora aqui o verso 3 e é interessante. Na verdade, vamos ler todo esse capítulo 1 aqui, desde o verso 1, tá? Você pode anotar aí Efésios 1, então, do 1 ao 6, desde o começo até o 6. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós, e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Deus abençoa através de Cristo. Se você não está em Cristo, não tem como receber a bênção.
Você está entendendo o que está escrito aqui? Bendito seja o Deus, eu vou repetir, verso 3, tá? De Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Conforme ele nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, certo? Antes da fundação do mundo. Então, antes de nós existirmos aqui nessa vida terrena, antes nós já estávamos escolhidos em Cristo. Presta atenção nisso, porque essa é a última passagem que eu trouxe para ler para você, porque essa passagem aqui fecha com chave de ouro as chaves que a gente precisa para desbloquear o verdadeiro significado do amor de Deus, beleza? Então, conforme ele nos escolheu antes da fundação do mundo, escolheu nele, né? Conforme ele nos escolheu em Cristo, em Jesus, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Se você não entender o que está escrito aqui, isso aqui está fechando com chave de ouro, está nos entregando a última chave que falta para a gente desbloquear aí o significado do amor de Deus, tá? Eu vou ler mais uma vez o verso 4. Conforme ele, Deus, nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, antes da gente existir, tá? Que devemos ser santos e sem culpa diante dele. Diante de Deus nós não podemos carregar mais pecados, nós temos que ir para Deus, ir ter comunhão com Deus sem culpa, porque já foi limpo todo o pecado, porque até mesmo antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido em Cristo, beleza? Em amor, e sem culpa diante dele em amor. Como que você vai chegar até Deus em amor, tá? Através de Cristo. Verso 5. E nos predestinou para filhos. Então nós já estamos predestinados para filhos. Isso não significa que todos nós temos esse destino. É um pré-destino. Só que no meio do caminho existe uma coisa chamada pecado e existe outra coisa chamada livre-arbítrio. Então nós temos esse destino, tá? Nós fomos predestinados, só que a gente pode desviar da rota e não cumprir esse chamado que está aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, nós somos criaturas, servos de Deus, criaturas, só que através de Cristo, que é o Filho, nós temos esse destino, esse chamado de ser filho adotivo, tá? Então, todos nós somos criaturas que estão sendo chamadas, predestinadas, já fomos, né, predestinados para serem filhos, para sermos filhos adotivos através de Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, Deus quer que nós sejamos filhos dele, né? Segundo a complacência da sua vontade. Verso 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Ou seja, nós somos aceitáveis por Deus por causa do amado, que é Jesus Cristo, tá? Por causa de Cristo nós somos aceitos por Deus como filhos. Entretanto, a gente pode estragar com tudo isso se a gente escolher o outro lado, tá? Então, entenda que, embora Deus já tenha traçado esse destino para todos nós, nós podemos escolher outra rota, tá? Porque Cristo nos libertou para que nós tenhamos liberdade. E Deus nos criou imagem e semelhança dele. Ele não é um Deus preso. Ele não é um Deus que é forçado a seguir um caminho só, que é forçado, nada força ele a fazer algo que ele não quer, tá? Então, ele é livre. Deus, ele é abundante e livre. E se nós somos imagem e semelhança dele, significa que nós somos também abundantes e livres.
Então a gente é livre para fazer as nossas próprias escolhas. Só que se essas escolhas forem desconectadas de Deus, se essas escolhas não nos aproximam de Deus, tá? Não fazem com que a gente entenda e cumpra a nossa visão de vida e cumpra o propósito, contribua para o propósito do Criador aqui na Terra, para toda a humanidade, isso vai nos afastar de Deus. E aí pode nos afastar dessa predestinação aqui, que é a predestinação de filho, né? Filho de adoção, filho adotivo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, na posição da graça, que é Cristo, beleza? Então, assim, ó, essas 4 passagens que eu li aqui, elas entregam chaves, que se você juntar essas 4 chaves, tá? Cada passagem entrega uma chave. Se você juntar essas 4 chaves do reino, você vai conseguir destravar aí o verdadeiro significado do amor de Deus, tá? Então, aqui em Efésios, está dizendo o quê? Que nós fomos escolhidos já em Cristo, beleza? E lá em João, aliás, em Marcos, que foi o que eu li anteriormente, Jesus estava dizendo que a gente precisa amar o próximo como amamos a nós mesmos. E aí ali ele nos entregou então a ordem desse amor, né? Primeiro amor é o que? Amar a Deus. O segundo amor, o segundo nível, o segundo estágio do amor é amar a nós mesmos, tá? E o terceiro estágio, o terceiro nível do amor é amar o próximo, tá? Porque a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então, assim, interessante que todas as passagens fazem menção a Jesus, ao Cristo, tá? Então, qual é o verdadeiro significado do amor de Deus? O verdadeiro significado do amor de Deus é olhar para as pessoas e enxergar o que Deus enxerga. E aqui, em Efésios, está dizendo, deixando bem claro que quando Deus olha para outras pessoas, ele enxerga o Filho, o Cristo, ele enxerga o próprio Jesus Cristo, entende? Então, quando você olha para alguém, você tem que olhar semelhante a Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Então você tem que agir semelhante a ele. Então quando você olhar para alguém, você tem que ter esse olhar de compaixão. Por quê? Porque se Deus enxerga Jesus Cristo e enxerga o Filho nas outras pessoas, quem é você para olhar para alguém e ter um olhar de ódio, sentir raiva? Você precisa também agir semelhante. Na verdade, você pode escolher, porque você é livre. Se você não quer olhar para as outras pessoas e sentir essa compaixão e enxergar Jesus Cristo nelas, ok. Só que aí você está escolhendo viver afastado de Deus. Você está desfazendo a unidade, né? Na verdade, você nem criou unidade com Deus, porque unidade é quando duas ou mais coisas se tornam uma só, né? Então não tem como desfazer isso, elas já se tornaram uma só. Se você vive em unidade com Deus, você precisa olhar para as pessoas com compaixão. Você precisa olhar para as pessoas e sentir esse amor. O que é o amor? Enxergar Cristo nelas. O amor de Deus, o verdadeiro significado do amor de Deus é esse. Enxergar Jesus Cristo nas outras pessoas. Porque fazendo isso, você está se comportando com amor, se comportando semelhantemente ao Pai, tá? Semelhante ao Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido isso. Imagina que você, não sei se você que está assistindo tem filhos, tá? Mas imagina que se você não tiver filho, imagina que você imagina como se você tivesse, tá? Você tem o seu filho, sua filha, tá? E quando você olha para uma pessoa, você enxerga o seu próprio filho lá, nela, tá? Você vai, por mais que você não goste daquela pessoa, por mais que aquela pessoa tenha feito alguma coisa para você, tá? Você não gosta dela, mas você tem que olhar para ela e enxergar o seu filho nela, porque Deus olha para as pessoas e enxerga o próprio filho nelas, que é Cristo. Você entendeu isso ou não? Então, você tem que trabalhar isso. Somente quando você compreender isso, você vai entender e sentir de fato o que é esse amor. Então, o amor de Deus, o verdadeiro significado do amor de Deus, não é gostar. O verdadeiro significado do amor de Deus não é a obra na cruz, tá? A obra da cruz é apenas para provar esse amor. Ela é a comprovação. Ela é o checkmate, tá? É a assinatura ali
quando você tem um documento e você assina lá embaixo, né, o seu nome. Finalizou, né? Jesus disse, está consumado. Então, a obra da cruz é apenas para autenticar, é para dizer, é isso, ponto. Então, é a comprovação, é a prova desse amor, tá? Mas o amor de Deus é esse olhar para as pessoas com compaixão, olhar para as pessoas e enxergar Jesus Cristo nelas. Se você tem filho, ou se você não tem, imagina, então, que você tenha um filho, olhe para as pessoas e enxergue seu filho nelas. Isso é agir semelhantemente a Deus. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, ou pelo menos tenha ajudado você de alguma forma. E eu espero que isso possa fazer a diferença na sua vida. Se você é uma pessoa que precisa perdoar, talvez com esse entendimento sobre o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro significado do amor de Deus, você agora consiga liberar o perdão para as pessoas que você está carregando, porque o perdão ele é um fardo. Aliás, a mágoa, né, é o fardo. O perdão ele libera o fardo, tá? Então, toda vez que você carrega aí mágoas, bloqueios, você é como se fossem fardos que você está colocando aí nas suas costas, e aí você não avança na vida, não prospera nas áreas da sua vida por causa do peso desses fardos que não deixa você andar, não deixa você avançar, beleza? E quando você libera o perdão de verdade, né, com o seu coração, você está aí soltando esses fardos. E compreender o verdadeiro significado do amor, e eu falo isso por experiência própria, porque isso foi libertador para mim, vai ser libertador para você também. Tá certo? De praxe, né? Aqui no YouTube eu preciso pedir que você deixe aí um joinha, clique no like aí em algum lugar da tela, clica no botão de se inscrever também, porque isso é importante aqui para o crescimento do canal, tá? E se você está no nosso site, até mesmo se você não está, a gente tem um site que se chama GPPM, tá? gppm.com.br. E lá a gente produz conteúdos do reino, né? Conteúdos que a gente fala sobre reino, sobre família, identidade, visão de vida, relacionamentos, etc. Tá? E eu indico para vocês acompanhar o nosso trabalho lá nesse site. Um forte abraço para você, tudo de bom e até a próxima. Falou!